Um homem de família, casado, que tinha um ótimo padrão de vida, bastante dinheiro guardado em conta, mas que devia 1/3 do seu patrimônio. Esse homem desaparece diante dos olhos de sua esposa enquanto pedia socorro para ela pela janela de um prédio que ele nem sequer frequentava. Era um ponto de uso de drogas. O que será que aconteceu? O que esse homem estava fazendo nesse prédio? Aonde ele foi parar? Será que ele ainda está vivo? Esse é o enigma que eu, você e Sherlock Holmes vamos desvendar em inglês sem tradução. Bem-vindo ao intensivo online gratuito até 6 meses de progresso em 12 aulas aprendendo inglês sem traduzir com Sherlock Holmes. Vamos ao primeiro episódio. Sherlock Holmes, The Man with the Twisted Lip, Episode 1. Mr. Isaac Whitney was and had been for many years an opium addict. He could not get rid of the habit. He had once been a fine man, but now people only pitied this bent, unfortunate person with a yellow, unhealthy face. Opium was both his ruin and his only pleasure. One night in June, when it was almost time to go to bed, I heard the doorbell ring. I sat up in my chair and Mary, my wife, put her sewing down in annoyance. "A patient," she said, "at this hour." We heard the servant open the front door and speak to someone. A moment later, the door of our sitting room was thrown open and a lady came in. Vamos entender então como esse intensivo vai funcionar. Cada um dos 12 episódios vai sempre começar com a leitura completa do texto daquela aula, como eu acabei de fazer. E com a explanação do que nós vamos aprender naquela aula. Depois vem a aula em si, que é o que a gente vai começar em instantes. No final, temos uma revisão de tudo que foi aprendido e a gravação do áudio com o material daquela aula. A respeito do método que nós vamos usar nessas 12 aulas. Em primeiro lugar, nós vamos aprender inglês sem traduzir. Por quê? Porque o jeito que você usa para estudar e aprender inglês é um treinamento, um condicionamento, uma programação, um direcionamento que você está dando para o seu cérebro de como ele deve se comportar quando ele encontrar com o inglês. Quem estuda inglês traduzindo está treinando, condicionando e direcionando o cérebro a fazer isso. E qual é o problema disso, Felipe? Que isso não tem sustentação na vida real. Quando você está assistindo um filme, uma peça de teatro, se você for ao cinema no exterior, se você estiver conversando com um nativo, enquanto eles falam, você tem que ouvir, traduzir, pensar, entender, pensa na resposta, traduz de volta para o inglês. Só que enquanto isso, as coisas estão acontecendo, o nativo está falando. Quando você volta para a conversa andou, você se perdeu, percebe que se perdeu, fica nervoso, seu cérebro libera cortisol, que bloqueia, trava, e talvez você já conheça muito bem como é que é essa experiência. No final das contas não sai nada e você vai embora falando, meu Deus do céu, como é que pode? Aí depois você lembra, não, eu entendi aquilo. Por isso, não podemos estudar e aprender inglês através de tradução. Segunda coisa a respeito do método, neuroplasticidade. É o seguinte, a neurociência hoje já consegue fotografar o cérebro e dá para enxergar os caminhos neurais do cérebro das pessoas. Ou seja, o cérebro de um fluente é diferente do cérebro de um não fluente. O teu cérebro, quando você tiver fluente em inglês, vai ser diferente. As estradas, os mapas,
As rodovias neuronais vão ser diferentes das que você tem hoje. Como é que você sai de onde você está hoje para essa configuração neuronal cerebral fluência que você deseja? Neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a reorganização, a reconstrução, o remapeamento cerebral, que aqui está a grande sacada. Depois dos 25 anos de idade, nós perdemos a capacidade de fazer isso passivamente. Como assim? Aquela coisa que criança e adolescente tem de aprende inglês sozinho, jogando videogame, assistindo filme, série, ouvindo música, ou quando eles se mudam para o exterior, eles aprendem inglês assim, ó, de uma forma mágica, de uma forma automática. O que é isso do ponto de vista da neurociência? Neuroplasticidade passiva. Até os 25 anos de idade, basta que eu coloque a criança ou o adolescente dentro do ambiente e jogue inglês na cabeça dele e a neuroplasticidade, a reconfiguração cerebral vai acontecer sozinha. E aí ele aprende inglês automaticamente. Dos 25 anos para frente, a gente perde essa capacidade. Se isso não for provocado intencionalmente, você vai adquirir muito conhecimento e não consegue falar, não consegue produzir inglês. É o famoso gap, entendo, leio, conheço, mas não consigo falar e conversar com ninguém. Por causa disso, você vai observar que durante as nossas aulas eu vou sempre te chamar para participar, para interagir. Eu vou sempre... A base da neuroplasticidade, quando ela é provocada, é o estado de foco, de alerta e de presença do cérebro. Então, eu vou sempre te fazer pergunta, eu vou sempre te chamar para interagir, eu vou sempre te chamar para participar do processo de aprendizado e é muito importante que você, do teu lado, responde, participa, fala, grita. É aí que o teu cérebro está sendo reconfigurado para se tornar fluente. Terceiro e último ponto a respeito do método, os áudios. Quando uma criança começa a aprender a ler e escrever por volta de 4, 5 anos de idade, o nível de fluência daquela criança já é muito alto. Ela já fala muita coisa, ela já consegue conversar com muitas pessoas a respeito de muitos assuntos. Só que ela não sabia nem ler, nem escrever. Como é que as crianças aprendem a falar? Ouvindo. Quem quer ser fluente precisa ouvir áudios neste formato neuroplástico. Áudios que remodulam, reconfiguram as redes neuronais. Por causa disso, no final de cada episódio, você vai sempre receber um áudio para você escutar antes de passar para o próximo episódio. Esse áudio é a base da tua fluência, do teu progresso. Se você veio para esse intensivo com o objetivo de virar o jogo do inglês na tua vida em 2023 e veio para ter 6 meses de progresso em 12 aulas, escute os áudios que eu vou te dar no final de cada episódio. Eles são a base, o pilar fundamental deste progresso. Combinado? Excelente. Episódio 1. O que nós vamos aprender, Felipe? Número 1, você vai entender, aprender e dominar aquilo que é talvez um dos maiores pesadelos. Parece uma cobra para os alunos de inglês. Eles não querem nem chegar perto, morrem de medo. Present Perfect e Past Perfect. Hoje, essa cobra vai virar um cachorrinho de estimação que você vai pegar no colo, vai falar, oh meu Deus, agora sim tá tranquilo. E do ponto de vista de vocabulário, você vai aprender viciado, viciante, vício, como falar, se livrar de algo em inglês e vai aprender a respeito de o que é e como falar sobre o que é saudável e aquilo que não é saudável. Fechou? Vamos direto então para o episódio 1. Vamos entrar na primeira frase do livro. Mr. Isaiah Whitney was and had been for many years an opium addict. E vamos já começar aqui
o trabalho de neuroplasticidade, então eu vou disparar algumas perguntas. Você responde, interage, fala em voz alta. Se não souber, chuta, mas participa. Mantenha-se em estado de foco, de alerta e de presença proativa e protagonista no processo de aprendizado para reconfiguração cerebral. Fechou? So, Mr. Isaac Whitney was and had been for many years an opium addict. Is there, question number 1, is there a man, yes or no? Yes, there is a man. Mr. Isaac Whitney. Mr. There is a man. Is there a man or a woman? A man. There is a man. Okay? Does he have a problem? Yes or no? Yes, he does. What is his problem? His problem is with, he has a problem in his marriage, in his family, he's got a professional problem, spiritual problem. What is his problem? An addiction. His problem is that he is addicted. Mr. Isaac Whitney is addicted. What is his addiction? Cigarette, alcohol, crack, cocaine. What is Mr. Isaac Whitney addicted to? Opium. Opium. He is addicted to opium. Opium is his addiction. He's addicted to opium. Opium is highly addictive, mas já já nós vamos falar mais sobre a diferença entre addictive, addiction, addicted. Por enquanto, o importante é você entender. There is a man. His first name is Isaac. What is his last name? His family name, his surname? Whitney. By the way, could you spell Isaac for me? How do you spell Isaac? I-S-A. Participa, interage, fala, tenta. Neuroplasticidade, reconfiguração cerebral. Para não ficar só no campo do conhecimento. How do you spell his last name? Whitney. Let's go. Whitney. How do you spell that? It's W-H-I-T-N-E-Y. E aqui no Whitney, his last name, nós temos 3 letras que são muito confusas para brasileiros, tá? A primeira delas, essa daqui, ó. I, que os brasileiros confundem com I, que é o jeito que a gente fala em português. Então, toda vez que você confundir, até você pegar, você vai fazer I am Felipe, I am 39 years old, I am married, I am from Belo Horizonte. Você vai apontar para você e vai dizer frases com I. Vamos lá? Eu vou falando de mim, você vai falando de você. My name, I am Felipe. How old are you? I am 39. Where are you from? I am from Belo Horizonte. Are you single or married?
I am married. É importante você repetir a frase e o gesto. I. Ok? Segunda letra que é confusa para brasileiros, letter E. Toda vez que você confundir, meu Deus, é E or I. Você vai fazer I am Felipe, I am 39, I'm from Belo Horizonte, I am married, I have 2 daughters. Frases a respeito de você. I. E você faz I. E faz o seguinte. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Ok? Ok? Vamos lá então? What's your name? I am Felipe. How old are you? I am 39. Where are you from? I'm from Belo Horizonte. Are you single or married? I am married. Do you have kids? Yes, I do. I have 2 daughters. No seu caso, não. I don't have kids. I don't have kids. I have no kids. Ok? E essa última letra aqui. Why? Ok? Toda vez que você esquecer, você faz assim, ó. Why? Que é a mesma pronúncia da pergunta why? What is the reason? What is the motive? Why are you doing that? Why? Vamos lá? As 3 juntas. I, A, B, C, D, E. Why? Ok? Sempre repete gesto, entonação, cara. Tudo isso faz parte da neuroplasticidade. Beleza? So, there is a man. His name is Isa Whitney. And this man has a problem. What is his problem? He is addicted. What is he addicted to? Opium. He is addicted to opium. Okay? Now, how long has he been addicted to opium? A week, a month, 6 months, 1 year? For how much time? How long has Mr. Isa Whitney been addicted to opium? For many years. Repeat after me. Many years. Now, say with me. Isa Whitney has been addicted to opium for many years. Ok? Agora, dá uma olhada nisso daqui. Vem comigo. O nosso agora. Fechou? Então, vamos lá. O que nós temos de informação? Nós sabemos que hoje, neste momento, o Isa Whitney is addicted to opium. Ok? He, que é uma coisa frequente na rotina dele, he uses opium frequently. It's a routine. Ok? E digamos que, por algum motivo do destino, eu vou dar um
zoom aqui no pronto. Eu vou dar um zoom aqui no nosso agora. He is using opium right now. Ok? Então, he is addicted to opium, referindo-se a uma verdade do presente. He uses opium frequently, routine. E eu quis dizer que right now he is using opium. Se eu trouxer tudo isso daqui junto, eu tenho o meu agora, aonde eu disse he is addicted to opium, he is using opium. Eu tenho a minha informação de rotina. He uses opium frequently. E aí, eu vou trazer uma informação nova agora. Então, aqui está o nosso agora, tá? Aqui, eu vou trazer um yesterday. He used opium yesterday. He used opium last week. He used opium last month. Se eu quiser, a gente tem aqui o nosso agora, ok? E a gente tem aqui o nosso passado, last night, last week. Se eu quiser, presta atenção, dar uma ênfase dentro de um momento do passado que provavelmente foi gatilhado ou interrompido por outro, a gente tem o past continuous. He was using opium last night when his wife arrived. Os dois estão no passado. He used opium last night. His wife arrived home. Só que eu quero conectar as duas ações do passado. Então eu falo he was using opium when his wife arrived. Two actions in the past connected. Então, pergunta que eu faço para você aqui é o seguinte. Aqui é o nosso agora. When did Isa Whitney use opium for the first time in his life? Many years ago. Então, essa reta vai representar many years ago, correto? E a informação é a seguinte. Desde que o Isa usou opium há muitos anos atrás, até agora, e continua sendo verdade agora, he has been addicted to opium. He has been an opium addict. He has gotten addicted
to opium. Em algum momento do passado, que não importa para a história, ele he used opium for the first time, só que, presta atenção, aqui está a chave de você entender. O foco, present perfect, o foco, a referência, o que interessa é que desde que aconteceu até agora, continua sendo verdade, continua acontecendo, continua influenciando, impactando o meu presente. E a confusão que muita gente faz com o present perfect é porque em todo o present perfect tem uma ação que aconteceu no passado. Tem um simple past dentro do present perfect. Só que quando eu falo do present perfect, o que me interessa não é a ação do passado. O que me interessa, meu foco, meu ponto de referência, é como essa ação do passado continua acontecendo, influenciando, sendo verdadeira ou impactando o meu present. O foco não é Isa Whitney used opium for the first time 7 years ago. Não é esse o foco. O foco é, desde que ele usou a primeira vez até hoje, he has been addicted. E ele, quando eu falo he has been addicted, o meu ouvinte já sabe que ele continua viciado hoje. Deixa eu te dar um outro exemplo para clarear melhor. Aqui está de novo nossa linha do tempo com o nosso agora, tá? E em algum ponto do passado que não interessa, o Tom lost his keys. Foi pro cinema, perdeu a chave lá no cinema. Tom lost his keys last night. Simple past. Agora, se eu pegar esse mesmo exemplo e dizer para você assim, Tom has lost his keys. Foi o mesmo Tom que perdeu a mesma chave na mesma noite de ontem, no mesmo cinema. O simple past está lá. Qual que é a diferença? A diferença é que agora, quando eu digo Tom has lost his keys, provavelmente nós estamos precisando da chave do Tom e não podemos usar. Por quê? Porque Tom has lost his keys e, como eu usei o present perfect, significa que continua sendo verdade agora. Ele perdeu e agora elas continuam perdidas. He hasn't found the keys yet. Ele perdeu e não achou. Nessa história, continua tendo o simple past. Tom went to the movies last night. He lost his keys. Na segunda frase, Tom has lost his keys, não interessa quando, onde que ele perdeu. O que interessa é que agora, provavelmente estamos precisando da chave do Tom e não temos porque he has lost his keys. E aí o meu ouvinte já sabe. Perdeu e ainda não encontrou. Mais um exemplo para clarear a tua cabeça. Aqui estamos nós, na nossa linha do tempo. E aqui está o nosso agora. Quando eu chego para um nativo, por exemplo, e falo assim, I have lived, não interessa, porque se eu estou morando em tal lugar há tanto tempo, teve uma época, teve um dia que eu me mudei para lá. Só que aqui o foco não é quando eu me mudei. O foco é
Desde que eu me mudei, eu tô lá e eu continuo morando lá agora. Então, no meu caso, I have lived in Porto Alegre for 4 months. Dentro dessa história tem um simple past, que é o quê? Aqui, ó, in August 2022, I moved to Porto Alegre 4 months ago, in August. Quando o foco está na ação do passado, que a mudança aconteceu e acabou, ela está no passado. É passado, literalmente falando. Não muda mais. E geralmente, quando o foco está nela, vem até com a referência de tempo. I moved to Porto Alegre 4 months ago. Quando o meu foco está não em quando eu me mudei, não na ação do passado, que começou e acabou no passado, não muda nunca mais. Porém, contrário, entretanto, todavia, meu foco está em como esta ação que começou no passado, como ela afeta, influencia ou continua sendo verdade agora. Present perfect. I have lived in Porto Alegre for 4 months. I am living there now. I moved there in August 22. I have lived in Porto Alegre for 4 months. Ou seja, desde que eu me mudei até agora, tem sempre um foco, um ponto de referência, de impacto, de influência, de continuidade ligado ao agora. Por isso que chama Present Perfect. Então, mais alguns exemplos para a gente fechar. Today, right now, I am an English teacher. I work as an English teacher. I play tennis as a sport, okay? I started working as an English teacher 10 years ago, in 2012. I started playing tennis 2 years ago, in 2020. E quando eu te contei essas informações, o foco estava na ação que começou e acabou no passado. E geralmente vem acompanhado de uma referência de data. Porém, entretanto, contudo, todavia, se eu quiser focar não nisso, mas em como esta ação do passado deu início a um movimento ou a algo que influencia ou que continua acontecendo ou que continua sendo verdade agora, I have worked as an English teacher since 2012. I have worked as an English teacher for 10 years. I have played tennis for 2 years. E fazendo aquela combinação de todos os tempos juntos, né? Aqui está o nosso agora. 2 years ago, September 2020, I started playing tennis. I play tennis today. I play tennis every week. I usually play tennis 5 times a week. I played tennis earlier this morning. I played tennis yesterday. I played tennis last week. I am not playing tennis right now. I am teaching. I am working. I am recording right now. I am not playing tennis right now. I will play tennis tomorrow. And I have been playing tennis since September
2020. I have played tennis for 2 years now. Repito, a confusão é porque sempre tem um simple past embutido. Sempre tem uma história, uma ação do passado. Só que o foco é como esta ação se desenrola, continua acontecendo ou sendo verdade ou influenciando o meu agora. I have played. O verbo começou no passado, o verbo é no passado, mas o foco e o ponto de referência é como essa ação influencia o meu agora. I have played tennis for 2 years now. Desde que eu comecei até agora, são 2 anos. Vamos voltar agora para o Isaiah Whitney. Right now, today, he is addicted to opium. Lembra que a gente fez até um zoom? Porque o now pode ser agora ou pode ser hoje em dia. Agora ou hoje em dia. So, he is using opium right now at this moment. He is addicted to opium today, nowadays. He uses opium frequently. He used opium last night. He used opium last week. He was using opium last month when his wife arrived. 2 actions in the past connected. And the first time he ever used opium was many years ago, and he has used opium almost every day. Posso até parar a frase aqui. Um nativo já entendeu o que eu quis dizer, que desde que ele usou a primeira vez até hoje, ele tem usado o opium quase todos os dias. E ele continuou usando. Quando eu disse, vou até repetir para você ver, quando eu disse, repetir com outra cor. Quando eu disse, he has been addicted to opium. He has been an opium addict. He has used opium almost every day of his life. Nessa frase, já para isso que serve a gramática, para situar o meu ouvinte dentro da linha do tempo. Quando eu disse essas frases, um nativo já entendeu que desde que eu estou falando com ele, desde que que o Isaiah começou a usar opium, até hoje, e que ele continua usando e viciado em opium hoje. O nativo já sabe tudo isso nesta frase que eu dei. Agora, tem um detalhe. O texto não disse he has been an opium addict for many years. O texto disse he had been. Past perfect. E agora, Felipe, qual a diferença? A diferença é a seguinte. Quando a gente fala he has been an opium addict, nós estamos falando desde um ponto de referência no passado até o segundo ponto de referência, que é o nosso agora. O foco, o ponto de referência vem de um ponto do passado 1 até o ponto 2, que é agora. I have played tennis for 2 years now. I have lived in Porto Alegre for 4 months now. Okay? Tom has lost his keys and now he doesn't have his keys. Continua sendo verdade agora.
Isa has been addicted. Desde que ele começou a usar até agora. É de um ponto de referência que foi no passado até um segundo ponto de referência que é agora. E se eu pegasse essas mesmas duas ações com o mesmo ponto de referência aqui no passado, ó. Esse mesmo ponto 1, mas eu trouxesse esse meu segundo ponto de referência para o passado. Eu teria os dois pontos de referência no passado. Passado do passado, past perfect. Que é o que ele está usando para contar essa história e que é típico, característico de algo que começou a acontecer num ponto 1 do passado e aconteceu e foi verdade até que num ponto 2 alguma coisa aconteceu e alterou o curso dessa história. Então, enquanto no present perfect a nossa história vem daqui até agora, como essa ação que aconteceu num ponto 1 afeta, influencia, continua sendo verdade num ponto 2, que é o meu agora, no past perfect, a gente faz um... É como se isso daqui fosse compactado, por isso que eu gosto de desenhar. O ponto de referência 1 continua sendo o mesmo. Mas esse daqui, ó, ele já passou. E aí eu estou te contando como uma ação que aconteceu no ponto 1 do passado, ela aconteceu, foi verdadeira ou influenciou a vida de alguém até um certo ponto 2, quando algo aconteceu de importante e afetou de alguma forma essa história. Ou seja, Felipe, você está me dizendo que quando ele conta, então, que o Isa Whitney had been addicted to opium for several years, for many years, subentende-se que isso não é verdade agora? Sim. Um nativo já entendeu que ou ele morreu ou ele parou de usar, mas ele não. Se ele continuasse viciado hoje, ele teria que ter usado he has been addicted. Quando eu falo I had played tennis for 2 years, já está esperando alguma coisa que aconteceu. Que no meu caso, I had played tennis for 2 years when I got my champion trophy, when I became a champion. Eu ganhei um torneio em novembro. E quando eu ganhei, I had been playing tennis for 2 years. I had played tennis for 2 years. Eu posso usar os dois. When I became a champion. Se ao invés de dizer para você, I have lived em Porto Alegre, eu disser, I had lived em Porto Alegre, você já sabe que eu me mudei de lá. Alguma coisa aconteceu. E eu estou te contando que, desde que eu tinha mudado para Porto Alegre, até um dia tal no passado, alguma coisa aconteceu que interrompeu e alterou o curso dessa história. Se eu disser para você, Tom had lost his keys, você já sabe. Ele provavelmente já encontrou. Elas não continuam perdidas. Senão eu teria dito Tom has lost his keys.
Quando eu estou contando a história de como uma ação que aconteceu num ponto 1 do passado continua acontecendo, sendo verdadeira, impactando, influenciando um ponto 2, que é o meu agora, meu presente, a estrutura vai ser o verbo have mais o past participle of the verb. I have lived. I have played. Tom had lost his keys. Isa has used opium. Quando eu estiver contando a história de como uma ação que começou a acontecer num ponto 1 do passado impactou, aconteceu, influenciou, foi verdadeira até um certo ponto 2 de referência, que também está no passado, é o passado do passado. Os dois estão no passado, é o past perfect, é o passado perfeito, é passado demais. Aqui a estrutura vai ser o verbo had plus past participle of the verb. Tom had lost his keys. I had lived in Porto Alegre. I had played tennis for 2 years when I became a champion. Isa had used opium for many years. E a gente já sabe que alguma coisa alterou o curso dessa história. Past perfect não continua sendo verdade agora.